Então, a ciência ela não é construída a partir de um artigo científico. Os artigos científicos vão sendo publicados numa linha e o conjunto de resultados desses é que enriquece as conclusões que a gente pode tirar dentro daquele contexto, de dentro daquele contexto. Tá legal? Então, nós temos avanços, mas a ciência requer tempo e investimento, tá? Outro fator que entra nesse cenário, né, que eu estou tentando sistematizar aqui para vocês, para a nossa conversa, é a capacidade de percepção que a gente tem da importância da ciência básica, né? Aquele famoso para quê? Para que o cientista está pesquisando aquilo, né? Para que o pesquisador está gastando dinheiro público com aquilo, né? Então, nós temos uma luta constante para valorização da ciência básica, porque as pessoas, de fato, custam a perceber a importância dela. Mas eu também trouxe aqui um exemplo, né? O exemplo da filogenia. A filogenia é um campo da ciência que estuda as relações evolutivas entre as diferentes espécies de organismos vivos. Puxa, parece ser uma dessas coisas em que se encaixa a pergunta para quê, né? Mas, para vocês terem uma ideia, né, quando se descobriu o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, o causador da Covid-19, né, já se sabia um monte de coisas, um monte de maneiras que a gente poderia avançar para tentar descobrir uma cura ou uma mitigação dos problemas ou uma vacina. E se sabia por quê? Porque quando se avaliou o SARS-CoV-2, se sabia que ele pertencia a uma família de vírus chamada coronaviridae. E sendo assim, a gente já tinha uma noção de como funcionavam os vírus que pertenciam a essa família. Então, isso já foi um belo ponto de partida para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Tá? Então, aquilo que era básico, né, que parecia sem importância, foi, na verdade, um grande background para as pesquisas com o SARS-CoV-2 e a Covid-19, né? Bom, tentando pintar para vocês esse contexto, né, existe mais um ator aqui, que é o ator do negacionismo e do obscurantismo, que tende a melar o processo, a atrapalhar as coisas. E, infelizmente, essa onda negacionista, essa onda obscurantista, ela cresceu nos últimos anos. Ela ganhou força nos últimos anos, né? Graças também a meios de informação, né? Sejam eles os clássicos ou os alternativos, né? Então, a gente tem aí terraplanismo, a gente tem a negação do aquecimento global, a gente tem a corrente anti-vacina, e, poxa, isso tudo tende a jogar contra a ciência, né? Tende a prejudicar o avanço da ciência, porque ela está lutando com um grupo forte. Em vez de ela ter uma adesão uníssona, né, e poder avançar de forma mais fácil, não, ela ainda tem adversários que tentam prejudicar esse avanço, que tendem a impedir que a ciência ganhe terreno. E aí, evidentemente, todo mundo sai prejudicado. Para vocês terem uma ideia, a União Pró-Vacina, tá, que é um grupo de instituições ligadas à USP de Ribeirão Preto, essa União Pró-Vacina, ela busca esclarecer informações falsas sobre vacinas. Ela identificou na última semana um aumento de 383% em postagens nas redes sociais com conteúdo falso ou distorcido acerca de vacinas contra a Covid-19. Ou seja, a desinformação, o desserviço, né, dos meios de informação, como diz a pergunta da live de hoje, está aí, né? Nós temos a desinformação quintuplicada em poucas semanas, tá? E além disso, quando a gente tem nas esferas do governo, né, até mesmo no mais alto posto do poder executivo, desafios à medicina, né, contestações às instituições internacionais, certamente a ciência sofre um pouco mais, porque a palavra dos especialistas fica mais enfraquecida quando um representante de um país se pronuncia de forma contrária. É inevitável que as pessoas acabem sendo
influenciadas por isso, até porque esses personagens, eles se utilizam bastante também das mídias digitais, né? Então, dos meios de informação. Então, realmente causa aí um desequilíbrio. Agora, é claro, a gente não pode, né, retomando o que eu tinha falado, não pode desonerar a ciência desse prejuízo que a gente pode ter aí do convencimento da população, né, da proximidade com a população. É óbvio que essa onda obscurantista, ela ocupa espaços que antes não estavam ocupados. Ela se instala em razão da falta de compreensão que a população, de maneira geral, tem do tempo da ciência e das incertezas que convivem com a ciência. Então, quando esse espaço não é ocupado pela ciência, é ocupado por aquilo que se mostra mais fácil. O negacionismo, o obscurantismo, o pseudocientificismo, ele se apresenta numa linguagem muito mais fácil de digerir. Então, evidentemente, aí a ciência tem a sua parcela de culpa, né? Não ocupou, né? Não chegou a esses espaços, isso acabou sendo ocupado de maneira indevida.